Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Estamos caminhando para o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, ainda restam 2 jogos para o Atlético e eu quero trazer para vocês aqui uma projeção matemática para o desfecho desse primeiro turno. O que é que o Atlético vai precisar de pontos no segundo turno para fugir do rebaixamento, dependendo dos resultados que ele obtiver nesses 2 últimos jogos. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. O seu like é importante para prestigiar o nosso trabalho. É uma demonstração de carinho pelo trabalho do Futebol 62. E eu conto também sempre com a sua participação. Eu gosto de ler as mensagens, gosto de ver o que você, torcedor, está pensando sobre cada tema, sobre cada vídeo que eu coloco aqui no canal. Este vídeo tem o oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. E também na emissão de nota fiscal eletrônica. Você precisa de um sistema destes segmentos aí para o seu negócio? 99476 6373 é o telefone, é o WhatsApp da WR Softwares. Até agora, o Atlético aí lutando neste campeonato brasileiro da Série A, tentando sair da zona do rebaixamento, trabalhando para quem sabe conseguir um melhor desfecho nesse primeiro turno. E eu quis preparar aqui para vocês uma simulação, não é exatamente uma simulação, mas uma projeção em cima do que o Atlético precisa de resultados nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Vou até compartilhar aqui como está a tabela neste momento, ok? Ainda tem 2 jogos nesse sábado, Botafogo Internacional, Palmeiras e Cruzeiro, mas são jogos que não vão influenciar lá na parte de baixo da tabela. Então a tabela de classificação neste momento, ela mostra o Atlético em 19º lugar com 11 pontos ganhos, 22% de aproveitamento, tá bem? Os seus concorrentes ali dentro da zona de rebaixamento, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Fora da zona do rebaixamento temos o Criciúma, o Cuiabá, o Vitória, um pouco mais acima o Internacional e o Juventude. Mas vamos trazer aqui, primeiro, quais os jogos que restam para o Atlético neste primeiro turno. Aí está, o Atlético ainda faz 2 jogos neste turno. Contra equipes nordestinas, joga contra o Fortaleza, nessa 18ª rodada lá no Ceará, e depois recebe o Bahia no estádio Antônio Ascioli. São os 2 últimos jogos. Depois eu até coloquei os 3 primeiros jogos do próximo turno, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Botafogo no Ascioli, contra o São Paulo no Morumbi. Uma coincidência, se a gente observar aí esses jogos, vamos olhar aqui a tabela de classificação. Fortaleza, neste momento, 7º colocado. Bahia, neste momento, 5º colocado. São Paulo, neste momento, 4º colocado. Palmeiras, Flamengo, neste momento, vice-líder. Botafogo, neste momento, líder. Ou seja, os 5 próximos jogos do Atlético são contra equipes que agora, pode ser que isso mude aí com o transcorrer das rodadas dos jogos, ocupam as 7 primeiras colocações. Todos os próximos adversários do Atlético estão neste momento entre os 7 primeiros colocados. Ou seja, o Atlético vai jogar contra a elite, contra a nata da competição nesta sequência. O que sem dúvida não é algo muito animador. Mas vamos lá, o Atlético tem neste momento 11 pontos. Na melhor das hipóteses, termina o turno com 17. Na pior das hipóteses, termina o turno com a pontuação que tem neste momento de
11 pontos. Então eu vou trazer para vocês o que o Atlético precisaria conquistar no segundo turno, dependendo de cada pontuação que ele conseguir nessa reta final do primeiro turno. O número que eu vou trabalhar aqui é o número que eu já trabalho com ele há muitos anos, seja aqui no Futebol 62, seja na Band News, na Bandeirantes, na 730, outras rádios que eu já trabalhei. Hoje na Band News, né? 43 pontos, ok? Ah, Gilies, mas não é garantia. Número nenhum é garantia. Mas com 43 pontos, normalmente uma equipe foge do rebaixamento. Raríssimas são as vezes em que a equipe precisa de mais de 43 pontos para fugir do rebaixamento. Já caiu com mais? Já. Mais 43, normalmente é uma pontuação suficiente para livrar um time do rebaixamento. Então, vou trabalhar nessa meta de 43, ok? Por isso que aí fica mais compreensível para a gente demonstrar aqui os dados. Então, vamos lá. Esses são os adversários do Atlético. Vamos conferir aqui os percentuais. Se o Atlético vencer os 2 jogos, ele termina o turno com 17 pontos. Precisaria conquistar 26 pontos no segundo turno para chegar aos 43 e ele teria que ter um aproveitamento no segundo turno, ok? Considerando que ele vença esses 2 últimos jogos, de 45%. Quem é que tem 45% de aproveitamento neste momento? Vamos conferir aqui. A equipe do Vasco da Gama, correto? Esse é o aproveitamento do Vasco. O atleta teria que fazer uma campanha similar à do Vasco no segundo turno para que ele pudesse fugir do rebaixamento, vencendo os 2 últimos jogos. E se o Atlético ganhar um jogo e empatar outro, o Atlético chegaria a 15 pontos. Precisaria de 28 pontos no retorno, 49%. Nesse momento não tem ninguém no Campeonato Brasileiro que tenha um aproveitamento como este. A gente tem o Vasco com 23, 45%, e o Atlético Paranaense com 25, 52%. Então o Atlético teria que ter uma campanha aí de G8, né, para conseguir esta pontuação. Na sequência, se o Atlético fizesse 14 pontos, o que seria 14 pontos? Uma vitória e uma derrota nesses 2 últimos jogos. O Atlético ia precisar de um aproveitamento de 50%. Outra vez, um equipamento ali próximo ao do Vasco neste momento, né, um aproveitamento de G8. Se o Atlético empatar os 2 jogos, o Atlético chegará a 13 pontos. Precisará de 30 pontos no retorno para chegar a 43. Nesse caso, o Atlético teria que ter um aproveitamento de 52%. Esse é o aproveitamento do Atlético Paranaense, que neste momento ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma pontuação de G8. Se o Atlético empatar um jogo e perder outro, terminaria o turno com 12 pontos, precisaria de 31 pontos no segundo turno e um aproveitamento de 54%. É um aproveitamento superior ao do Atlético Paranaense, que neste momento ocupa a 8ª colocação dentro do Campeonato Brasileiro. Por fim, se o Atlético tiver um aproveitamento de 0, né, nessa reta final, não pontuar nenhuma vez, perder para o Fortaleza e perder para o Bahia, o Atlético precisará de 32 pontos no retorno. Dessa forma, o Atlético teria que ter um aproveitamento de 56%. Um aproveitamento hoje entre o 7º e o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, correto? 58 pontos, ficaria aqui entre o Atlético Paranaense, que tem 52, e o Fortaleza, que tem 60 pontos. Então, dentro desse prognóstico, o Atlético terá que fazer uma campanha de G8, na maior parte dos casos, para ele conseguir fugir do rebaixamento. É claro que quanto menor for a pontuação nessa reta final, mais difícil a situação. Quanto maior a pontuação, contra Fortaleza e Bahia, o Atlético precisará de um percentual menor no retorno para fugir do rebaixamento. Eu penso que esses 5 próximos jogos, eles serão decisivos para o Atlético. O Atlético que fez um primeiro turno muito ruim, até agora nenhuma vitória dentro do Ascioli. Os resultados fora de casa que vinham acontecendo também deixaram de acontecer nessa reta final, e por isso a equipe está ali na penúltima colocação na tabela de classificação, à frente apenas do Fluminense. Recolocando aqui na tela para vocês os últimos 5 jogos,
o Atlético não é favorito em nenhum deles, pelo menos na minha visão. Talvez na sua, torcedor, seja diferente, mas Fortaleza, Bahia, Flamengo, Botafogo, São Paulo, para mim, todos eles são favoritos hoje diante do Atlético. Então o Atlético vai ter que buscar uma recuperação contra equipes que ele não é favorito. O Atlético vai ter que conseguir surpreender e surpreender de maneira recorrente. Não basta surpreender uma aqui e outra ali. Vai ter que surpreender numa rapidez, numa maneira mais próxima, numa quantidade considerável de vezes, para que tenha chances de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa sequência de 5 jogos, para mim, ela definirá se o Atlético chegará à reta final do Campeonato Brasileiro com chances ou sem chances de brigar para fugir do rebaixamento. Se o Atlético tiver uma pontuação baixa nessa sequência de jogos, o que eu chamo de pontuação baixa? Algo tipo de 3 pontos para baixo. Eu considero uma pontuação extremamente baixa. Se o Atlético fechar esses 3 jogos numa pontuação assim, ou seja, ali abaixo dos 15 pontos, o Atlético estará virtualmente rebaixado. Se o Atlético conseguir ir bem nessa sequência e fizer aí 8, 9 pontos, vamos dizer assim, aí eu penso que o Atlético aumenta suas forças, talvez ainda não seja um dos favoritos a fugir da zona do rebaixamento, mas aumenta a possibilidade, aumenta a confiança, se torna um time na briga contra o rebaixamento. Então é uma sequência extremamente pesada para o Atlético, muito perigosa, como foi essa sequência que o Atlético acabou de passar por ela, só que a equipe goiana tem que ter êxito. Esse é o preço. Se o Atlético quer permanecer na Série A, se o Atlético quer brigar verdadeiramente com força até a reta final da Série A para a permanência, o Atlético vai ter que passar bem por essa sequência. Um aproveitamento baixo nestes 5 próximos jogos, contra Fortaleza, Bahia, Flamengo, Botafogo e São Paulo, praticamente vai reduzir a um percentual irrisório as possibilidades do Dragão seguir na Série A para o próximo ano. Você, torcedor, pode falar da sequência, pode falar do aproveitamento necessário para o segundo turno. Fique à vontade para fazer a sua manifestação. Se você ainda não deixou o like, eu te convido outra vez a deixar. Se ainda não for inscrito no canal, receba mais uma vez o meu convite para se inscrever, para ajudar a gente a fortalecer este projeto. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.